Estou olhando aqui no YouTube, quando começar, a gente começa. Vai começar no YouTube? Já foi um pouquinho atrás. 20 segundos, né? Mas... Ai, meu Deus. Acho que foi, né, Fernando? Eu só tô vendo. Mas tá passando só essa tela aí, né? Não tá passando a gente. Sim. Estou compartilhando. Ah, tá. Tudo bem, pessoal? Agora nós estamos aqui todos. Deixa eu só autorizar a entrada do Bruno aqui, que já achou o óculos dele, aparentemente. Mas ele não entrou, ele sumiu. Entrou. Bem-vindo, Bruno. Bora sair do WhatsApp, galera. Tá passando. Tudo bem? Então, boa tarde a todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Aguardar, daqui a pouco ver se chega algumas pessoas para assistir. Mas, enfim, como tem uma atrasada, a gente pode começar a conversar. Nosso Lucas falou que daqui a pouco está entrando também. Com ele também. Pessoal, isso aqui é a transmissão do projeto de extensão do Instituto Federal de Brasília, do Campus Recanto das Emas, que é o Círculo de Leitura e Cultura Científica do IFB, que é um projeto em que a gente se reúne para ler contos de ficção científica, e comentar sobre eles, discutir assuntos que eles nos despertem o interesse, a leitura, né? Assuntos tanto de ciências naturais, ciências humanas, ou qualquer coisa que a gente queira comentar mesmo sobre o texto, né? E é um projeto aberto à participação de todo mundo que quiser participar. Vocês podem comentar aí nos comentários do YouTube, quem estiver assistindo. Se quiser fazer perguntas, comentários, a gente lê aqui. E nos próximos encontros, quem quiser participar da videoconferência também, aqui ao vivo, é só entrar no nosso canal do Instagram, o Círculo de Leitura IFB, e falar, eu quero participar do próximo encontro, e aí a gente manda o convite para a conferência também, antecipadamente, na hora que for começar. Tem um limite para o número de pessoas que a gente consegue incluir, né? Limites técnicos, mas as primeiras que pedirem, a gente já inclui, tá certo? E a gente hoje vai continuar a discussão do conto que a gente começou a conversar semana passada, que é esse aqui. Lembramos para você a preço de atacado, um conto de 1966 do Philip K. Dick, um escritor americano de ficção científica. É um conto que ele serviu de inspiração para o roteiro do filme Vingador do Futuro, que é o Total Recall em inglês, que teve 2 filmagens, né? Uma adaptação original em 1991 e outra uma refilmagem depois em 2012. A Bárbara gosta bastante dessa refilmagem, parece. Claro, adoro. Gosto, sim. E o conto é sobre o personagem principal, é o Douglas Quayle. No filme, o sobrenome é alterado para Douglas Quaid, que fica mais fácil de falar, né? Mas no conto é o Douglas Quayle,
que é um personagem que ele tem um emprego burocrático, né? Uma vida um pouco repetitiva, mas ele tem um sonho recorrente de que ele está em Marte. Se passa no futuro, o conto, né? Oi? Se passa no futuro, em que elas têm uma colônia em Marte, né? E as pessoas conseguem viajar para Marte. Mas esse personagem nunca tinha ido até Marte, mas ele tem esse sonho de que ele estaria lá, nesse planeta. E então ele vai, como ele sabe que nunca vai ter dinheiro para ir até lá, ele procura uma empresa chamada Recordar S.A., que promete ser capaz de implantar memórias falsas na mente da pessoa, que a pessoa não conseguiria distinguir de uma memória verdadeira. Na verdade, a empresa promete até que são memórias melhores do que as verdadeiras, porque não tem falhas. Então, esse personagem, o Douglas, vai lá e pede para que seja implantada a memória de uma viagem a Marte, já que ele acha que ele nunca conseguirá ir até Marte. E, além disso, ele pede que ele não só vá até Marte, mas que ele tenha viajado a Marte como um agente secreto e vivido, enfim, aventuras de agente secreto em Marte, né? E no momento em que vai ser implantada essa memória falsa, ocorre um problema. Acho que o Lucas está aí agora, né? É isso? Participando também. E eu acho que nesse ponto da história, então, dessa sinopse que eu fiz, eu vou resumir depois o resto do conto, mas acho que a gente podia ler um trechinho. Você quer ler, Bárbara? Posso ler? Que trechinho? Vou botar aqui para vocês na tela que a gente vai acompanhando. Esse que começa aqui, olha. Dá para vocês verem? Aham, só tenho que achar ele aqui. Abra o livro, mostra aí o livro para o pessoal. A capa Tá, dele. gente. Não sei se o pessoal tá vendo, acho que a minha tela não aparece não no YouTube. É verdade. Só aparece a sua. Não se está aparecendo aqui no Zoom. Acho que deve aparecer. Bom. Não, eu tô acompanhando aqui no YouTube também, mas no YouTube só aparece a sua. Problemas técnicos, então. Mas isso está aparecendo agora. Vai aparecer, sim. Ah, legal. Aqui, gente, essa é a capa. Coloca o texto de novo pra gente, lendo? Vou colocar aqui. Aí. O interfone da mesa de McLean, que o conectava com a sala de procedimentos da empresa, tocou e uma voz disse: "O Sr. Quayle está sob efeito do sedativo agora, senhor. Quer supervisionar esse procedimento ou devemos prosseguir?" "É rotina", observou McLean. "Podem prosseguir, Lou. Acredito que não terão nenhum problema. Programar uma memória artificial de uma viagem a outro planeta, com ou sem o estímulo adicional de ser um agente secreto, constava no cronograma da empresa como regularidade monótona. Em um mês, ele calculou com ironia, devemos fazer uns 20 desses. A falsa ilusão epiplanetária se tornou o nosso feijão com arroz." "Como quiser, Sr. McLean", disse Lou, e o interfone foi desligado. No cofre que ficava na sala atrás do escritório, McLean procurou um pacote 3, Viagem a Marte, e um pacote 62, Espião Secreto da Interplan. Ao encontrar os dois pacotes, voltou à mesa com um deles. Acomodou-se na cadeira e despejou os conteúdos. Produtos que seriam... Desce aí. Colocados no condapto de Quayle, enquanto os técnicos se ocupavam em instalar a memória falsa. Uma arma pessoal Sneak Peek de um Postscript, refletiu McLean. Esse é o item maior.
o que mais os onera financeiramente. Depois de um transmissor do tamanho de uma pílula, que podia ser engolido se o agente fosse pego. Um livro de códigos que tinha uma semelhança espantosa com o original. Os modelos da empresa eram altamente fiéis, baseados, sempre que possível, no verdadeiro padrão militar dos Estados Unidos. Objetos aleatórios que não tinham nenhum sentido intrínseco, mas que seriam entrelaçados no tecido e na trama da viagem imaginária de Quayle e coincidiriam com a sua memória. Metade de uma moeda antiga de 50 centavos, várias citações dos sermões de John Donne escritas incorretamente, cada uma num pedaço separado de papel de seda transparente. Várias cartelas de fósforos de bares marcianos, uma colher de aço inoxidável com a inscrição propriedade dos kibbutzim nacionais do Domo Marte, uma bobina para escuta telefônica que o interfone tocou. Sr. McLean, desculpe incomodá-lo, mas aconteceu algo muito preocupante. Talvez fosse melhor que o senhor estivesse aqui no final das contas. Quayle já está sob efeito do sedativo. Reagiu bem à narquidrina. Está completamente inconsciente e receptivo. Mas... Estou indo. Sentindo que havia um problema, McLean saiu do escritório. Um instante depois, apareceu na sala de procedimentos. Deitado num leito esterilizado estava Douglas Quayle, respirando de forma lenta e regular, os olhos semicerrados. Parecia notar vagamente, mas apenas vagamente, a presença dos técnicos e agora do próprio McLean. Não há espaço para inserir padrões de memória falsos? McLean estava irritado. É só excluir 2 semanas de trabalho. Ele é funcionário da Agência de Imigração da Costa Oeste, que é um órgão do governo, portanto, sem dúvida, tem ou teve 2 semanas de férias no último ano. Isso deve resolver. Detalhes triviais o chateavam, sempre. Nosso problema, disse Lowe, incisivo, é algo bem diferente. Preste atenção. Ele se inclinou sobre a cama e disse a Quayle. Conte ao Sr. McLean o que nos contou. Os olhos verdes cinzentados do homem deitado de costas focalizaram o rosto de McLean. O olhar, ele observou com inquietação, tornara-se duro. Os olhos tinham uma aparência lustrosa e inorgânica de pedras semi-preciosas. Não tinha certeza se gostava do que via. O brilho era frio demais. O que você quer? Disse Quayle com rispidez. Vocês estragaram meu disfarce. Saiam daqui antes que eu dê uma surra em todos. Examinou McLean. Especialmente você. Você está no comando dessa contra-operação. Lowe disse. Quanto tempo ficou em Marte? 1 mês, disse Quayle, a voz áspera. E seu propósito lá? Indagou Lowe. Os lábios magros se contraíram. Quayle encarou e não falou. Por fim, soltando lentamente palavras carregadas de hostilidade, disse, agente da Interplan, como já informei. Não registram tudo o que é dito? Mostrem a fita de áudio e vídeo para o seu chefe e me deixem em paz. Fechou os olhos. O brilho nítido cessou. De modo instantâneo, McLean sentiu um alívio urgente e arrebatador. Lowe disse calmamente. É um homem difícil, Sr. McLean. Não será, disse McLean. Depois que fizermos com que perca a cadeia de memória novamente. Ficará tão dócil quanto antes. A Quayle disse. Então é por isso que queria tanto ir a Marte. A gente pode dar uma paradinha aqui na leitura. Então, nessa parte do conto, né, que acontece é que vão tentar implantar a tal memória de uma viagem a Marte, em que ele é um agente secreto, e no momento que estão tentando fazer esse implante, descobrem, um dos técnicos lá da empresa descobre que ele já tinha uma memória sobre isso, uma memória que no texto vai aparecer que é até mais longa, acho que 1 mês, que ele tinha ficado em Marte, em que ele, de fato, tinha estado lá como um agente secreto. Não é? E acho que é aí que o conto começa a se tornar interessante, porque começa a ter essa brincadeira entre a memória real e a memória falsa. Né? Deixa eu autorizar de novo o Lucas aqui. Alguém quer comentar sobre isso? Sobre essa ideia das memórias verdadeiras e falsas? Ai, meu Deus. Peraí, só deixa eu acabei de... Ai, não sei mexer nessas tecnologias, socorro. Gente, eu acho que essa questão da... O problema é que tudo que eu for comentar, eu vou acabar dando spoiler, né?
Então, Mas acho que a gente está lendo, acho que já é um spoiler aqui o nosso encontro, né? não, de Eu acho todo modo, eu acho que essa questão, eu acho que o Philip K. Dick ele vai conseguir fazer uma relação bem legal nesse encontro entre a memória, né, a questão da lembrança e do desejo, né? Como é que ele tem desejo de uma memória desejo de ter uma experiência que ele ainda, né, não entende como uma memória, desejo de ter uma experiência, aquela coisa que está lá, assim, quase no inconsciente dele, que eu acho também que a gente pode até depois dar uma pegadinha na psicanálise para poder falar sobre esse conto, mas ele tem esse desejo, assim, essa volição que está pulsando nele e em que depois vai sempre se descobrir como uma memória, né? Esse processo vai acontecer assim durante o conto inteiro. E é bem legal, porque é um conto, né, bem curto, né? Mas que tem muita coisa, assim, a memória está o tempo inteiro aparecendo, tem essa questão também, né, da memória extrafactual, né, de você tentar criar uma memória, né, como é que se dá essa questão de uma construção de uma memória a partir de experiências que nunca aconteceram, né, vai ser extrafactual, uma memória alienígena a você. Acho essas questões todas muito interessantes. Então, eu acabei falhando aqui, não apresentei as pessoas que estão participando dessa conversa hoje, né? A Bárbara, que acabou de falar, para quem não conhece, ela é professora de filosofia do Instituto Federal do Brasil, lá no Recanto da Dezembro. Oi, gente, prazer. E eu sou, né, o Kaiser, professor de biologia do Recanto. E do meu lado está a Amanda, que é professora de letras do IFB de Ceilândia. A gente tem ainda aqui o Josias, dá só um oi, pessoal, Josias. Olá, pessoal. Meu Deus, meu gato acabou de quebrar uma coisa lá Josias, embaixo, professor de História do IFB também. E temos o Bruno, professor de Letras também, que está aí também participando. Diga Boa tarde a todos. Aparecer sua imagem. Sim. Então, como a Bárbara falou, tem essa história, né, de uma memória externa, né, que seria implantada na mente do personagem, o Douglas Quaid, né? Mas para mim, não sei para vocês, fica um pouco dúbio a partir desse momento no conto se essa memória que ele retoma, ela é de fato algo que já estava lá, que ele já tinha, ou se o implante de fato funcionou e é uma memória falsa, né? O Bruno, comente aí. Estão todos me ouvindo bem? O áudio semana passada estava um pouco difícil. Essa semana está tranquilo? Hoje está ótimo. Tá bom. Excelente. A professora Bárbara citou essa questão da possibilidade da gente mencionar algumas questões da psicanálise aí no conto. E agora é um momento interessante no enredo dele, porque a gente pode começar a considerar dois caminhos possíveis que o professor Kaiser comentou aí. Ou o personagem do Quayle, ele é altamente sugestionável e o implante foi tão bem recebido que a memória falsa ela já se sedimentou antes mesmo deles terminarem o processo lá na Recordamos para Você S.A., ou a tentativa de fazer esse implante desrecalcou, né, assim, trouxe de volta do mais profundo do inconsciente do personagem essa memória que estava extremamente bem oculta, bem escondida nas profundezas da psique dele. Então agora começam essas possibilidades interessantes aí para a gente entender essa natureza um tanto quanto ambígua do personagem, né? Se ele tinha um desejo de viajar a Marte, de ser um espião, e é um desejo tão profundo que a mera sugestão da realização dele se tornou realidade para ele, ou se o desejo é motivado em cima dessa memória verdadeira que ele esqueceu e acabou sendo resgatado durante o processo na Recordamos para Você. Então, assim, começa algumas possibilidades de análise interessantes a partir daí. No trabalho com a literatura, normalmente os alunos ficam muito insatisfeitos quando a gente trabalha com ambiguidade, né?
com a possibilidade eu acho que o Bruno deve reconhecer isso, porque os alunos reclamam de fato, professora, mas e aí, né? É bem isso. Eles não gostam que tenha a ambiguidade. Na verdade, olha só como, até como leitor, a gente acaba esperando ter a certeza absoluta das coisas, né? Aquilo que você falou semana passada, né? Sobre aquilo que a gente admite na nossa psique ou não. A dúvida é uma coisa que a nossa psique parece que não gosta muito, né? Tanto é que os próprios leitores, eu vejo isso com os alunos reclamando quando um texto é ambíguo. E aí eu acho que essa questão da ambiguidade da memória, né, tanto no sentido de você pensar que é um conteúdo inconsciente e que você traz de volta para a consciência, fazendo uma pequena sinopse aqui para quem não conhece o Freud, ele é o fundador da psicanálise, ele não foi o primeiro a revelar que existia a inconsciência, mas ele foi talvez um dos primeiros a fazer isso incisivamente, a dizer, nós, seres humanos, não somos apenas seres de consciência, nós também somos, na verdade, nós somos basicamente regidos pelo nosso inconsciente, e o consciente ele é apenas uma qualidade do nosso psíquico, né? Ele vai usar até esse termo. A consciência é uma qualidade do aparelho psíquico, enquanto o inconsciente é basicamente o que sobra tudo ali, né? Muita coisa. Enfim, daí então a gente pensar nessa ambiguidade eu acho interessante e tentar não resolvê-la, porque é isso que eu acho que é o perigo que a gente sempre cai, né? Começa a entrar o debate, parece jogo de futebol, quem vai vencer, né? Se é o inconsciente ou se é de fato, e aí ser o inconsciente como uma memória verdadeira, um conteúdo que estava lá, né? De algo que ele viveu e esqueceu, né? Pensando nos conteúdos reprimidos, recalcados, e, de outro lado, a possibilidade de ser, de fato, já essa memória artificial implantada. Então, eu acho que esse jogo ambíguo, na verdade, é o que torna a narrativa interessante. Eu sugiro sempre não resolver essas ambiguidades, lidar com a dúvida. O professor Josias, você tinha comentado, quando a gente conversou sobre esse conto semana passada, você estava relacionando ele com algumas coisas do Freud também, já que a Amanda falou aí do Freud, você tem alguma coisa que você queira Foi a Bárbara que trouxe. falar? Foi a Bárbara, verdade. Mas o professor Bruno também mencionou, então ele também é responsável pela Tá Gente, todo mundo aqui é culpado por jogar psicanálise no balaio. Mas a minha eu já vou antecipar que é uma referência assim, totalmente descompromissada com a psicanálise. Apenas só vou pensar uma passagem do Freud em relação à memória, né, num texto dele que é relativamente conhecido, que é chamado a Carta 52, referência talvez à organização dessas cartas, que está publicada na edição brasileira daquela coleção das obras reunidas, das obras completas do Freud, foram publicadas pela Imago, né, nos anos 90. E essa Carta 52, ela fala de que a memória, né, e essa carta ela é referência para a discussão sobre a memória no Freud, porque ele não fala muito da memória ao longo da obra dele, né, especificamente dos processos psicológicos da memória, e ele faz toda uma discussão sobre a estruturação da memória no contexto da psicanálise, mas o início da carta é bastante interessante, porque ele destaca, né, logo nas primeiras linhas da carta 52, que a memória do sujeito ela passa por um processo que ele chama de retranscrição, que essa memória, segundo ele, de tempos em tempos, ela vai sofrendo novos arranjos de acordo com as circunstâncias. Eu acho que não precisa ser o Freud para formular isso, né? A ideia de que a memória ela passa por um processo de reconstrução constante, mas isso acaba tangenciando um pouco das discussões que nós fazíamos na última semana, né? Na semana passada. Como a gente parte, então, da ideia de que há um problema da memória, né, no enredo, né, do conto, né, da história. A memória tem um lugar central, mas as fronteiras elas vão se tornando tênues, né? A memória ela é construída, ela é reconstruída, né, em determinados momentos. Qual memória que não é construída, né? Qual memória que dá um acesso direto ao real, à experiência vivida, né? Toda memória ela é reconstruída. E mais, né? Quando a gente fala que existem ali dois níveis de memória, uma seria mais real, teria um diálogo mais direto com o real, e outra seria, a gente está utilizando aqui os termos externa ou artificial. Mas qual memória não é externa e artificial, né? De que modo que a gente produz memória
não externamente, não artificialmente, né? Qual é a relação entre artificial e real na relação que os seres humanos estabelecem com o mundo? Qual é a relação entre interno e externo? O que é interno a nós, o que é externo a nós? Eu acho que também é mais uma das ambiguidades, mais uma das contradições que não se resolve no conto, pelo contrário, ele se coloca na posição de que vai gerar contradições, ele foi escrito para gerar inquietações sobre esses termos que, no senso comum, talvez tem uma definição mais tranquila e mais pacífica para nós, né? Mas o conto acaba despertando para esses aspectos contraditórios dessa experiência, né? Da relação com a memória, com o interno e o externo, do desejo, daquilo que se deseja e daquilo que se vive, né? Enfim, dá para falar bastante aí nesses termos. Vou comentar rapidinho, mas estou aqui acompanhando no nosso YouTube, né? Na live. O Pedro Couto, professor lá de São Sebastião, comentou aqui que, vou ler, né, o que ele comentou, muito bem observado. Em geral, os leitores tentam sempre abrir mão das ambiguidades de qualquer texto e que lidar com a dúvida é massa, nas palavras do Pedro, né? Sim. E essa questão de memória real ou inventada, né, se existe uma memória real, eu acho que é interessante que é um dos pontos em que há uma concordância entre as ciências humanas aí, a gente estava citando Freud, vocês estavam, né? Vocês conhecem mais do que eu, mas há uma concordância entre a ciência humana e as ciências naturais, que muitas vezes, em outros assuntos, meio que, ou pelo menos seus pesquisadores muitas vezes divergem, mas o aspecto tem uma concordância de que a memória, os neurologistas vão concordar, que a memória, de fato, ela é recriada cada vez que você busca acessá-la, né? Que o cérebro busca acessá-la. Inclusive, como a gente tinha comentado semana passada, com o cérebro preenchendo lacunas nessa memória quando ele não consegue, quando falta alguma informação. E, às vezes, preenchendo de forma diferente cada vez que essa memória é recorrida, né? É bom lembrar do título do filme que é adaptado a partir desse conto, que é o Total Recall, e o recall, essa palavra em inglês, tem esse sentido, né, de trazer de volta algo. E eu queria colocar aqui, vou compartilhar com vocês uma telinha que eu separei de um trabalho científico da área da neurologia. Opa, desculpe. Que é esse aqui, eu não coloquei, acabei não... Ah, tem a data ali embaixo, 2002, esse trabalho. Que é interessante, foi um trabalho justamente sobre implantação de falsas memórias nas pessoas, né, nos voluntários ali. E é interessante esse trabalho, os pesquisadores conseguiram fotos antigas dos voluntários, né, e fizeram uma montagem dessas fotos antigas dessas pessoas em uma viagem de balão. Então, pegou ali, aqui tem um exemplo, né, a foto da criança com o pai e botou ali num balão, né, como se fosse uma foto antiga que as pessoas tivessem feito a viagem de balão. Voluntário, no caso, era criança, nessa época já um adulto, né? Então, pegou essa foto antiga. E era apresentada essa foto para os voluntários e depois perguntado a eles como é que foi essa viagem de balão, né? Geralmente as pessoas não lembravam de nunca ter viajado de balão, mas os pesquisadores insistiam, não, a gente conversou com sua família, com seu pai, nesse caso, né, que está ali do lado, e ele contou que você fez sim essa viagem, ele fez com você, está aqui a foto. E depois de um tempo as pessoas começavam a se lembrar dessa viagem que nunca tinha acontecido, na verdade. Então ela recriava já diante de supostas provas materiais, né? Puxando essa questão da materialidade da memória que o Josias comentou semana passada, diante dessas supostas provas, a pessoa começava a criar uma memória que, na verdade, não existia, né? Mas ela passava a acreditar nisso e, inclusive, começava a preencher essa memória com vários detalhes do local em que aconteceu, de quem tirou a foto, né? Detalhes que nem o pesquisador tinha colocado. A pessoa começava a lembrar
lembranças falsas, né? O cérebro dela começava a criar essas lembranças para posicionar essa suposta prova factual dentro da história de vida que ela tinha na mente dela. E então Freud já falava disso muito antes, que a memória era reconstruída sempre, né? Na verdade, isso é Aristóteles. Olha só, né? O Aristóteles, no De Anima, ele vai estruturar a alma, né? Em três estruturas. Não sei se pode dizer estrutura, agora eu tô... Né, acho que a Bárbara vai poder me ajudar nesse sentido, que é justamente a memória, a imaginação e o entendimento, né? Essa estrutura... eu estou muito freudiana dizendo estrutura, chamando de estrutura, mas ele fala, né? Que quando... Na verdade, eu coloquei entendimento, mas o entendimento ele é o resultado. Peraí, vamos... agora eu estou usando a minha memória de leitura, gente. Então... Vamos lá, vou fazer de novo. Vou começar de novo. A memória, a imaginação e a percepção. A percepção justamente... será que a gente teve uma queda? Vocês estão me ouvindo? Tá, beleza. Então, a gente tem a primeira relação da alma com o externo, né, pensando nisso que você está falando, é através da percepção. E quando a gente tem que... É tão amarradinho essa estrutura do Aristóteles, que quando ele fala que primeiro a gente tem a percepção, então a vivência, né? Essa vivência, de alguma forma, ela fica gravada na nossa memória, certo? Como numa espécie de arquivo. Só que para eu retomar essa vivência que eu tive pela minha percepção, eu preciso usar a minha imaginação para recriar essa imagem. Não sei se deu para entender. É muito bem amarrado o mecanismo. Então, primeiro eu tenho a percepção. Então, por exemplo, eu vejo o livro, o caderno, no caso, eu vejo o caderno, eu, de alguma forma, crio uma imagem, né? E isso eu armazeno na minha memória. Para eu retomar isso depois, quando o caderno já não está na minha frente, quando o caderno já desapareceu, eu preciso criar esse caderno novamente. E para eu criar esse caderno novamente, eu, às vezes, insiro informações que eu esqueci, no caso, né? Então, por isso que tem essa questão de não suportar a lacuna. E aí a gente tem que ficar o tempo todo criando esse poder imaginativo, ele está ligado à imaginação. Então, percepção, memória e, por fim, a imaginação. E aí a imaginação vai ter do qual você estava falando. Uma coisa interessante quando você estava falando para mim sobre isso das imagens que a pessoa não viveu, mas ela acha que ela viveu, eu tenho uma anedota pessoal, assim, que era uma coisa que a minha irmã me contava desde que eu era criança. Ela me conta uma história de que a minha mãe, eu estava brincando na rua com um amiguinho que ninguém gostava desse amiguinho. Daí, essa história é engraçada. Aí o que aconteceu foi que a minha irmã pegou a minha para fazer sabão, óleo velho. O óleo velho, às vezes, ele vira aquele branco, né? Não sei se vocês se recordam. E aí ela falou assim, gente, a mãe fez doce de leite. E minha mãe fazia um doce de leite muito bom. Aí eu vi o pote e eu reconheci que não o pote de doce de leite. Minha irmã estava trolando eu e meus coleguinhas. O meu coleguinha que não sabia foi lá e abriu a boca, encheu uma colher de óleo velho e botou na boca do menino. Criança, assim, sendo muito bondosa, né? O ponto é, eu me lembro da minha irmã me contar essa história. Eu não tenho essa lembrança imediata. Então, são duas histórias. A minha irmã me contando essa história, a imagem que eu criei, imaginativa, na hora que a minha irmã me contou, eu retomo essa mesma imagem que eu criei quando eu conto para você. Aí parece que eu vivi aquilo, entendeu? Então, são, na verdade, os dois registros de memória, são 3 tempos. O tempo do que aconteceu, o tempo em que a coisa me foi contada, e aí eu crio uma vivência a partir da narrativa, e o tempo que eu estou recuperando isso, e eu vou usar a imagem que eu criei no segundo tempo. Sim. Então, eu fico pensando se não é um pouco o que aconteceu com a história do balão. Contaram para ele, ele imaginou,
E aí, quando ele vai contar, ele acha que ele vivenciou aquilo que ele imaginou. Sim. Essa história da lata de óleo, até eu já lembro dela. Então, Né? Tem toda uma imagem que eu já criei. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que na realidade é um dos grandes motivos de eu ser extremamente apaixonada por ficção científica, é que, assim, não tem um livro de ficção científica que não tenha uma questão filosófica, né? E, assim, o Philip K. Dick, ele tem... Gente, eu sou muito apaixonada, assim, pelo Philip K. Dick, e ele gosta muito de trabalhar com essa questão da memória, né? Da percepção, e justamente do que é real e do que não é, né? Qual que é esse limbo que separa o que é real e o que é imaginário, né? O que constitui a realidade? Então, assim, tudo isso que a gente estava conversando, uma das questões que eu acho muito interessante, né? Que é, por exemplo, o que a gente falou do Freud, o que o Kaiser falou da questão da memória, né? Como é que a memória é entendida pela própria neurologia, é da gente pensar que hoje em dia, se a gente pega em todas as nossas áreas, tanto as ciências naturais, como as ditas ciências exatas, as ciências humanas, a gente tem um papel muito maior para o subjetivo, né? Que a gente, na modernidade, tinha esse afinco, assim, né? Essa necessidade de mostrar a objetividade de um método infalível e tudo mais. E hoje, se a gente pega, né, as próprias ciências exatas, estão aí colocando várias questões subjetivas, né? Várias questões do que vai depender do observador, né, de como é que o observador ele influi no objeto. Então, acho essa questão muito interessante. Se a gente pega a própria filosofia também, né? Na modernidade, você tinha essa necessidade de um método infalível e tudo mais, de uma filosofia que quer conhecer o real, né? Se a gente pega, assim, a filosofia moderna, assim, por inteiro não, né? Que por inteiro sempre é demais dizer. Mas, assim, se a gente pega de uma maneira mais, digamos assim, mais por alto, a gente pode pensar, né, como é que o próprio racionalismo vai ter essa característica muito ferrenha de conseguir entender através da razão o que vai ser real e o que não é, né? Mas, assim, no fim das contas, gente, eu tinha tanta coisa para falar, eu queria falar do Freud também, mas só que aí a gente vai juntando um bando de coisa para falar e esquece. Mas eu acho, a gente vai ler mais um pouquinho hoje ou então não? Porque eu posso falar do Freud depois também. O que vocês acham? Responde, Queria Esqueci de ligar. adicionar, não sei. Pode falar. Não, eu só gostaria de colocar que eu acho que a gente precisa dividir as questões, porque eu falei para o Kaiser que a gente precisa começar a sistematizar melhor essas discussões. A questão da memória de um lado, e até nas duas entra Freud. A questão da memória de um lado e a questão da consciência e inconsciência de outro. Eu acho que são duas questões que elas se conversam, mas eu acho que sistematicamente seria melhor a gente separá-las. Então, a questão que a gente começou falando de inconsciência, né, de inconsciente freudiano, e depois a gente foi para a memória. Aí eu só acho que são duas vias diferentes, é só isso. A doida que fica tentando sistematizar, gente, desculpa. É bem moderna ela. Mas tudo bem, agora, se for permitido misturar novamente as coisas, eu mais uma vez me lembrei com a discussão de um filme de 2008, né, que é o Valsa com Bashir, que é uma animação que trata de maneira muito significativa desses temas da memória, da lembrança, da imaginação, e ele em um determinado momento, quando a questão da memória ela é discutida no filme, ele narra esse experimento que o Kaiser fez referência aí, da invenção da memória, da implantação da memória em alguém, enfim. Ele faz uma referência a esse experimento aí, eu não sei se trata exatamente disso, mas faz uma referência a ele, e ele leva a discussão para um debate interessante, porque, embora seja uma obra também de ficção, ele tá o filme, né, o Valsa com Bashir, a animação, está tratando de acontecimentos reais e de acontecimentos sensíveis, né, que é a experiência da guerra e particularmente a lembrança de um massacre que aconteceu, né, no ano de 82, e ele acaba funcionando ali como uma espécie de trauma, né, para a personagem, e enfim.
e ele faz um exercício de lembrança, de rememoração para reconstruir, né? Sim, é esse filme que o José acabou Só de falar, queria a Valsa mencionar Bachir, isso né? mesmo, só para... Waltz with Bashir, que é uma animação. Ele é documentário em animação, né? Que ele vai falar sobre a guerra, uma guerra entre os líbanos, se não me engano, né? Não é isso, Josias? Eu acho que o Vocês estão me Josias ouvindo? está Estão me ouvindo travando, ainda? gente. Ah, tá. Achei que era eu que estava travando. Você também estava um pouco, na realidade. Isso é legal. Tem um livro que eu comentei na semana passada, que agora eu não sei onde eu botei, que é o Da Mente Assombrada, do Oliver Sacks, que é um neurologista, em que ele comenta essa questão da ligação, uma forte ligação entre memórias e traumas, né? Como os traumas eles podem gerar essas memórias que acabam se tornando recorrentes, né? E uma memória que a pessoa não consegue se livrar e acaba atormentando a pessoa, em gerar problemas até, enfim. Gente, tudo que a gente fala de memória é muito Freud, né, cara? Isso é complicado. Sim. E dessa questão da implantação de memória é interessante, não só os experimentos que eu mostrei ainda agora, do artigo, mas do uso que se tentou fazer, né? Se tentou descobrir substâncias de soro da verdade, né? Em vários momentos aí, principalmente do século XX, acho. Se tentou criar substâncias com esse propósito para você forçar um prisioneiro a dar informações que ele não queria, né? E é interessante que no conto, nessa parte que a Bárbara leu ainda agora, eles falam de uma substância, anarquidrina, que é uma substância que, até onde eu consegui pesquisar, não existe, né? Invenção do conto, mas que depois o personagem vai se referir a ela como uma droga da verdade, né? E é interessante ter uma droga da verdade sendo utilizada no processo de implantação de uma memória supostamente falsa, né? Aí eu vou segurar a mão da Bárbara e a gente vai voltar a falar de Freud, né? Vamos fazer assim, vamos separar um tempo, depois que o Kaiser e o Josias falarem, e aí a gente mete o Freud tudo. Não, mas é legal que eu fui ler sobre essas diversas substâncias que tentaram ser utilizadas como soro da verdade, né? Eu até separei aqui alguns nomes para tentar lembrar, porque então, pentatol era uma substância, amobarbital era outra, né? Foram várias tentativas. E com o tempo, com a experiência, o que foi percebendo é que essas drogas não faziam a pessoa contar a verdade, só fazia ela falar, na verdade. E ela, muitas vezes, começava a inventar memórias que não existiam, né, sob o efeito dessas substâncias, que eram entorpecentes fortíssimos, né? Em doses mais fortes podia até matar a pessoa, né? E ela começava a criar memórias falsas ali, em que foi se mostrando inúteis para aquelas pessoas que estavam tentando interrogar, né? Que achavam que tinham descoberto, forçado o prisioneiro a revelar um grande segredo militar, e aquilo dava em nada, ou levava uma decisão militar errada, e isso foi sendo abandonado. Mas é interessante o conto, talvez o Philip K. Dick, né, que viveu uma parte da vida dele durante a Guerra Fria, tenha se inspirado um pouco nessas histórias sobre soro da verdade, nesse detalhe que ele coloca no conto, mas é interessante relacionar o soro da verdade justamente à tentativa de implantação de uma memória falsa. Então, ligar novamente essa falsidade com verdade, né? Fazer essa ligação. Aí, vocês querem falar sobre Freud? Não, deixa eles falarem. Deixa o Josias falar que ele quer falar alguma coisa. Eu não sei se ele está aí agora. Está aí, Josias? É bem pontual, na verdade, e nada sistemático. Só porque você mencionou sobre a questão do soro aí que é utilizado nele, né? Eu ia chamar a atenção na próxima fala sobre o fato de que esse é o meio, né? A partir do qual a memória ela é implantada, se a gente pressupõe a externalidade dessa memória, né? Ou redescoberta, né? Possibilita ali um caminho para que ela reapareça, né? Mas, enfim, eu ia mencionar isso, né? A questão da substância química
do psicotrópico, né? Mas eu não ia utilizar o exemplo do soro da verdade, não havia me ocorrido. Havia me ocorrido mencionar de que modo que também o uso de substâncias químicas é utilizado para produzir experiências oníricas e mnemônicas, em alguma medida, por exemplo, por sociedades tradicionais, né? Nós temos vários grupos indígenas, por exemplo, brasileiros, que utilizam, consomem substâncias da floresta, né, produtos da floresta, de modo a acessarem outros níveis de consciência que possibilita para eles, né, a partir dos seus mundos, acessarem estruturas mnemônicas anteriores, arcaicas, de gerações anteriores, planos espirituais, planos oníricos, né? Então, eu chamaria atenção para esse aspecto. Mas foi interessante você falar pelo outro lado, né? Pelo aspecto instrumental e violento, que também foi marcado esse uso dessa substância para produzir esses resultados, né? Em situações em que determinadas pessoas são submetidas a essas substâncias de modo a revelar alguma coisa, enfim, que estava na sua memória. Eu chamo a atenção só para esse aspecto. É interessante você falar disso, das substâncias usadas por povos indígenas ou outros povos tradicionais, né, para acessar essas outras, enfim, como eles, não lembro agora o termo que ele acabou de usar, mas que minha memória está com problema. Mas é interessante que a memória ela pode ser, não falando especificamente de povos indígenas, mas como nesse exemplo, né, do Soro da Verdade, ou do conto, né, da Narquidrina, pode haver uma memória falsa, mas até que ponto uma memória falsa ela é inútil ou ela ajuda a pessoa a acessar alguma verdade, talvez a verdade interior sobre ela mesma, que ela não conseguiria sem isso, né? Não estou aqui querendo falar para ninguém usar nenhuma substância, é um soro da verdade. É só um levantamento teórico aí. Até mesmo porque descobriram que era ineficaz. Exato, mas cria são memórias falsas, né? Então, será que essa memória falsa não pode ser útil para a pessoa? Né? Alguma autodescoberta ali, enfim. Interessante. Ai, desculpa, Kaiser, termina. Não, pode falar. Eu acho muito interessante, até porque essa questão de você pensar como é que memórias, sejam elas falsas ou não, né? Eu acho até que falar de memória falsa e verdadeira, como a gente tinha conversado antes, nem faz muito sentido na realidade, né? Mas essas memórias meio, digamos, borradas, né? Meio nebulosas, como é que essas memórias elas são constitutivas da personalidade, né? A gente vai ter isso no conto depois, né? Mais tarde, falando justamente que ele vai acessar, tipo, vai um psiquiatra, né? Para acessar justamente aquela memória mais antiga dele, mais essencial, assim. E ele vai descobrir que é uma memória, né? Até meio megalomaníaca, e ele fala, poxa, essa memória é uma memória, né? Tipo, de um desejo, e aí você confunde de novo, né? Desejo com a memória, que ele primeiro ele é acessado enquanto desejo. Fala, esse desejo, ele é constitutivo da psique dele, né? E a gente até volta no Freud, né? De pensar como é que as nossas fantasias, enquanto crianças, elas vão ser constitutivas da nossa personalidade. Elas vão ter um papel crucial e fantasias que ficam, né, recalcadas no nosso inconsciente, elas ainda vão estar participando da nossa agência hoje em dia, né? Do nosso modo de se comportar, do nosso modo de entender o mundo e tudo mais. E essas memórias nebulosas estão lá, e assim, também no livro isso fica bem claro, né? Eu tinha até anotado umas coisas, assim, de pensar assim, dessa relação do inconsciente com o sonho, né? Que vão estar muito ligados, né? No começo do conto, a gente tem também falando de um sonho que ele teve, né? Que aí ele fala como é que também o sonho ele vai ser essa expressão do inconsciente. É muito engraçado esse tipo de sonho, que ele até tinha notado outra coisa aqui também, né? Falando que do sonho com aspecto de realidade, aí tipo de um sonho com o Deus da guerra, né? E, gente, quem que é o Deus da guerra, né? Marte, né? Sim. É muito interessante, assim, acho extremamente interessante. E eu estava assistindo, eu e a Amanda, né? A gente estava assistindo
uma série um tanto ruim da Netflix, que é a Freud, A né? do Freud, meu Deus, essa Não série é horrível. indicamos. É horrível. É um desserviço. Acho que não tem outra palavra. É um desserviço. Mas não é uma biografia do Freud, não tentem aprender sobre Freud com essa série. É tudo que Mas Freud não é. algo interessante que traz essa experimentação do Freud com a hipnose, né? Não naqueles níveis, com aqueles resultados místicos que aparecem na série, né? Mas que é algo mais... Vocês estavam... Né? A gente está falando bastante de Freud hoje, né? Que tem mais ou menos a ver com isso que parece que a empresa faz no conto, né? Da Recordar, né? Uma certa hipnose de substâncias, drogas, né? Como esse soro da verdade, para tentar implantar essa memória que supostamente seria falsa, mas fica bastante ambígua. De que ano que é o conto? Esse conto é de 1966. Em plena Guerra Fria, né? Eu ia propor ler mais um pouquinho. Deixa eu só, para não perder o que a Bárbara falou, que eu achei muito interessante, né? A Bárbara, ela trouxe dois aspectos que eu acho que são fundamentais, que é a questão do sonho, né? E a questão da resistência, né? Que é o termo que o Freud vai usar. Primeiro, gente, para quem não conhece a obra do Freud, o Freud vai ter uma obra muito conhecida de 1901 chamada Interpretação dos Sonhos. Ele vai dizer, basicamente, ao longo dos 40 anos trabalhando com psicanálise, como fundador da psicanálise, inclusive, que são 3 vias, vamos dizer assim, conteúdos inconscientes. Uma é o sonho, que aí, no caso, você está dormindo, e aí toda a resistência do eu, né, ela, ela, é, ela é baixada, né, e aí a consciência... E aí a gente tem acesso a esse conteúdo inconsciente, bem grosso modo, gente, porque aí depois o que a gente vai lembrar do sonho é outra pegada. Depois, o ato falho, que é quando você fala uma coisa e você fala, nossa, por que eu falei isso? Falei errado, né? Os atos falhos também, que seriam acessos a esses conteúdos inconscientes. E o xiste, que é quando você conta você faz uma espécie de piada, né? E essa piada, ela vem ali com um outro conteúdo que provoca tanto em você quanto naquele que te escuta, às vezes o riso, mas que alguma coisa que estava oculta, né? Então, vamos pensar nesses 3 conteúdos. Não sei se eu esqueci, se eram 3 ou se eram 4. Bárbara, era esses 3 mesmo? Xiste, o ato falho e o sonho? Bem, tem também a relação de análise, né? Eu ia falar da análise, isso. A análise que você consegue aí traduzir o conteúdo inconsciente. E o sonho, ele é um dos mecanismos, né? E fico pensando assim, a gente começa o conto em sonho, né? É ele sonhando, né? E eu acho que isso não está ali à toa. E depois, quando ele volta para quando ele toma essa substância, como que é o nome da substância? Narquidrina. A narquidrina, ele também dorme, né? Então, são 2 momentos ali que a resistência baixa. E aí a gente vai ter a possibilidade de ter acesso a esse desejo, né? Esse desejo de estar em outro lugar, né? Esse desejo de ser outra pessoa, né? E aí eu acho que esse jogo, o texto está contando, né? Esse diminuir a resistência e você ter acesso a esses conteúdos recalcados, né? E uma coisa muito interessante é que depois, na segunda parte do conto, não sei se vocês vão se lembrar, talvez o Bruno possa ajudar aí, que ele vai lembrar da infância dele e dos desejos que ele tinha de infância. E é a partir do desejo de infância dele que eles vão buscar novos conteúdos para serem preenchidos de novo. Então, nós estamos aí em 3 momentos, né? O desejo de infância dele, que era um desejo megalomaníaco de salvar a humanidade e tal. Eu acho que talvez aí esse jogo está bem forte. Sim. Fala aí, Bruno. Quer comentar? Só acompanhando aqui no YouTube,
ele fez um outro comentário, já passou um tempo aqui, mas eu tinha lido, que era sobre a questão da frustração do leitor com o texto, falou, né? Surge uma espécie de frustração do leitor quando o texto não é mastigadinho, né? Aquilo que a gente tinha comentado um tempo atrás. E, no fundo, toda boa literatura não se quer mastigadinha. Nas palavras dele. Aqui, Gostei. que eu concordo, né? Eu proponho da gente dar mais uma lida... O Bruno queria fazer um comentário intertextual. Opa, diga, Bruno. Eu não consigo ver. Antes de eu dar mais pano para a manga freudiana aí da nossa discussão, um pensamento que me ocorreu aqui que eu acho interessante, a gente falando dessa questão das substâncias reativas, né, para a memória, ou para o sonho, ou para a fantasia, de certa forma, isso acaba sendo um tema um tanto quanto comum dentro da... Vamos botar aí, usar um outro termo psicanalítico, né, dentro do inconsciente coletivo da ficção científica. Se a gente for pensar, por exemplo, uma obra bem renomada assim, do audiovisual de ficção científica, bom, pelo menos eu considero, né, de ficção científica, que é o A Origem, eles também usam não só de psicologia, de dialética, assim, de recursos mais subjetivos, mas eles também usam de química para poder fazer o processo de entrar numa mente alheia, implantar um pensamento lá como se fosse daquela pessoa e depois sair. Tanto que parte da equipe obrigatória que eles têm que ter é um químico. E, sim, se a gente for procurar, tem outras obras que vão mexer com essa questão aí de elementos químicos para azeitar essa entrada de uma memória ou de uma fantasia ou de um sonho, ou a saída dela, ou o desrecalque dela assim, na mente da pessoa, né? Eu acho que é algo interessante que a gente pode ver como um ponto em comum aí dentro dos tropos de ficção científica. E acho que os outros comentários freudianos que eu poderia fazer, acho que pelo tempo, vão ter que acabar ficando para a nossa próxima discussão, né? É interessante isso que o Bruno falou, que eu lembrei agora. A Origem, eu não sei se ela é inspirada em algum texto ou se é só o filme mesmo. Eu acho que até ganhou o Oscar de melhor roteiro original, não? A Origem? É um roteiro original para cinema? Deixa eu procurar aqui, mas eu acho que não é baseado em nada, não. Enfim, não sei. Mas eu lembrei do Matrix também, né? Que é com a pílula azul ou a pílula vermelha, que ele tem que escolher se ele vai acordar daquela mundo falso, né? Bacurau, verdade. Gente, não ganhou o melhor roteiro original, não, tá? Qual, Bárbara? A Origem. Ganhou aqueles Oscar segunda categoria. Mas não, palha. Não lembro agora se é azul. Então, agora o que vocês pretendem fazer? Usa alguma coisa. A gente lê mais um pouquinho. Então, a gente está completando aqui 1 hora de conto. A gente poderia ler mais um pouquinho para encerrar. No final, eu queria dar umas indicações de livros do Philip K. Dick também. Sim. Vamos ler, só terminar esse pedacinho do texto, e aí a Bárbara dá essas indicações, você acha? Eu vou botar aqui. Você quer continuar lendo, Bárbara? Pode ser. Tá parado aqui, né? Aqui, exatamente. Então, começaria daqui. Sem abrir os olhos, Quayle disse: Nunca quis ir a Marte. Fui designado para ir. Deram-me a incumbência e lá estava eu, sem saída. Ah, sim, admito que estava curioso. Quem não estaria? Mais uma vez, abriu os olhos e analisou os três, especialmente McLean. Muito forte a droga da verdade que vocês têm aqui. Trouxe de volta coisas de que eu não tinha a menor lembrança, ponderou. Fico me perguntando a respeito de Kirsten. Disse meio para si mesmo. Ela poderia estar envolvida nisso?
Um contato da Interplan de olho em mim, para se certificarem de que eu não recuperasse minha memória? Não surpreende que ela tenha zombado tanto de minha vontade de ir para lá. Deu um sorriso de leve. O sorriso de quem compreende desapareceu quase de imediato. McLean disse, por favor, acredite em mim, Sr. Quayle. Nos deparamos com isso de modo todo... Gente, olha só o trovão aqui, socorro. Pronto. Nos deparamos com isso de modo totalmente acidental. No trabalho que fazemos... Acredito em você, disse Quayle. Parecia cansado agora. A droga continuava a afastá-lo, cada vez mais. Onde eu disse que estive? Murmurou. Marte? Difícil lembrar. Sei que gostaria de conhecer o planeta, assim como qualquer outra pessoa. Mas eu... Sua voz falhou. Só um funcionário de escritório. Um funcionário insignificante. Ajeitando-se, Lou disse ao superior. Ele quer que seja implantada uma memória falsa que corresponda a uma viagem que tenha realmente feito. E um motivo falso que seja um motivo real. Está dizendo a verdade. Está sob total efeito da narquidrina. A viagem está muito vívida em sua mente, pelo menos enquanto está sedado. Mas parece que não se lembraria de outra forma. Alguém, provavelmente num laboratório de ciências militares do governo, apagou suas lembranças conscientes. Ele só sabia que ir para Marte tinha um significado especial para ele. E foi o que fez, como agente secreto. Não conseguiram apagar isso. Não se trata de uma lembrança, mas de um desejo, sem dúvida, o mesmo que o motivou a se oferecer para a missão no início de tudo. Outro técnico, Killer, disse a McLean, o que fazemos? Enxertamos um padrão de memória falso sobre a memória real? Não há como prever os resultados. Ele pode lembrar parte da viagem verdadeira e a confusão pode provocar um episódio psicótico. Ele teria que manter duas premissas opostas na mente de forma simultânea. A de que foi a Marte e a de que não foi. A de que é um verdadeiro agente da Interplan e a de que não é, que isso é falso. Acho que devemos reanimá-lo sem implantar nenhuma memória artificial e mandá-lo para fora daqui. Isso é perigoso. Concordo, disse McLean. Uma ideia lhe ocorreu. Pode prever que do que ele lembrará quando passar o efeito do sedativo? Impossível, disse Lou. Provavelmente terá alguma lembrança vaga, difusa da viagem verdadeira agora. E é provável que tenha sérias dúvidas quanto à sua veracidade. É provável que conclua que houve uma falha em nossa programação. E se lembraria de ter vindo aqui. Isso não seria apagado, a menos que o senhor queira. Quanto menos mexermos com esse homem, melhor, disse McLean. É o que prefiro. Não devemos brincar com nada disso. Já caímos na besteira, ou tivemos o azar, de descobrir um verdadeiro espião da Interplan que tem um disfarce tão perfeito que até pouco ele nem mesmo sabia o que era. Ou melhor, quanto antes se livrassem do homem que dizia ser Douglas Quayle, melhor. Vai plantar os pacotes 3 e 72 no condapto dele? Disse Lou. Não, disse McLean. E vamos devolver metade do pagamento. Metade? Por que metade? McLean disse, pouco convincente, parece ser um meio termo justo. Continua? Tá bom assim. Desmuta, Kaiser. Desculpa, esqueci. Acho que a gente pode parar aqui no texto, né? E Bárbara queria fazer umas sugestões de leitura, é isso? O meu gato está atrapalhando. Lembra que eu estava falando um tempo atrás sobre como a obra do Philip... eu nem falei do negócio do Platão, né? Você quer que eu fale? Pode falar, porque a gente tinha comentado no encontro anterior que o Philip K. Dick, que eu fui ler, tem uma biografia interessantíssima, né? E parece que ele era um cara ficcionado pelo Platão e tinha chegado, enfim, endossava aquela ideia do mundo sensível, mundo das ideias, né, na interpretação particular do Philip K. Dick, né? E que isso, os comentaristas falam que influencia muito a obra dele, né? Pode comentar aí. Eu acho que uma coisa importante é que eu pensei nisso bem por alto na realidade, né? Mas depois, se for o caso, a gente pode comentar que, assim, não sei se todo mundo está familiarizado, né? Mas o Platão,
ele vai postular essa teoria das ideias, que vai ser o quê? Ele vai pensar nessa dualidade em que o mundo, a gente teria um mundo sensível, que é o mundo das aparências, o mundo do devir, o mundo da mudança, da transformação, ou seja, um mundo em que o nosso mundo, por exemplo, seria o mundo sensível, né? Que a gente nasce, cresce, morre, quer dizer, a gente nasce, cresce, passa por uma quarentena e morre, né? E a gente teria um outro mundo, assim, que seria o mundo que transcende o nosso, né? Que está além do nosso, que seria o mundo inteligível, também conhecido como o mundo das ideias, que seria o mundo do ser, o mundo eterno, perfeito, né? Que seria formado por essas ideias, que são formas, né? Não tem materialidade, enquanto o mundo sensível, ele tem uma materialidade, né? E para o Platão, nesse sentido, a materialidade, o corpóreo, ele é uma coisa negativa, né? Porque a matéria, ela sempre se degrada. Então, a matéria, ela é inimiga do tempo, ela é inimiga da eternidade. E para o Platão, o mundo inteligível, então, as formas não podem ser compostas de matéria. São apenas ideias, assim, são coisas mais etéreas. E, bom, o que acontece? Essa é uma tentativa também do Platão juntar o pensamento de dois pré-socráticos, né, o Heráclito e o Parmênides, são pensamentos totalmente opostos, né, o Heráclito vai postular assim, né, que a essência seria justamente o devir, a mudança, a transformação, né, o cara famoso pelo não se entra no mesmo rio duas vezes, enquanto o Parmênides vai ser o cara que vai dizer que Ai, gente, me perdi aqui. Vai dizer que a arqué, né, que o princípio de tudo é o ser. E o ser é eterno, é indestrutível, é engendrado e blá, blá, blá. Então, Platão tentando juntar isso, ele vai criar essa dualidade. E uma coisa agora, né, depois dessa introduçãozinha, que eu acho bem interessante, é justamente pensar a questão da memória com Philip K. Dick. Por quê? O Platão, ele vai ser, se eu não me engano, assim, acho que é o primeiro filósofo a postular isso, de que a gente tem essa dualidade psicofísica, né? Que a gente é feito tanto de corpo como de alma. Mas o que acontece? O corpo, ele é feito de matéria, né? Ele tem essa corporeidade, corpo, enquanto a alma, né? Ela não seria feita de matéria. Então, o Platão, ele vai postular uma ideia de transmigração das almas, assim, né? Da metempsicose. O que é isso? Quando o nosso corpo... Primeiro, a alma seria eterna, porque a alma, ela vive no mundo, a alma vive, né? Você imagina um Gasparzinho. Mas a alma, ela está lá no domínio do inteligível, né? Então, o que acontece? A alma, ela conhece tudo, porque ela tem, no mundo inteligível, você tem todas as formas de todas as coisas que existem no mundo sensível, porque o mundo sensível, ele é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Imperfeita porque ela é feita de matéria, ela é perecível. Então, o mundo inteligível, lá tem de tudo, assim, desde os churros perfeito até o triângulo equilátero e tudo mais. Então, quando a sua alma está no mundo inteligível, ela conhece tudo. Então, o que acontece? A alma, quando ela vai encarnar, a alma, você pensa assim, tá, peraí, se a alma, ela encarna, né, ela toma forma de carne, como é que ela vai, se a gente nasceria sabendo tudo, né? Eu já nasceria, não precisaria, tipo, ir para a escola, nem nada, né? Eu já saberia de tudo. Então, Platão, ele vai ter que arranjar uma tentativa para resolver esse impasse. E o que ele diz? Ele diz que a alma, ao sair do mundo inteligível, ela passa pelo rio Léter, que é o rio do esquecimento, né? Então, isso daí vai repercutir até a filosofia política dele e tudo mais, mas... Então, o que acontece? Ele acha que a gente esquece, a nossa alma esquece das coisas que ela já conheceu. Tanto que não é à toa, né, que verdade em grego vai ser justamente a palavra aletheia, que é justamente. Então, a verdade seria esse relembrar, né, esse desvelamento do que já foi conhecido um dia. Então, a alma voltaria aqui entraria aqui no mundo sensível, né, juntando com o corpo, e a gente, então, não aprenderia nada. A gente tem muito a ver com o Philip K. Dick. Assim, isso aparece aqui nesse conto que a gente acabou de ler, não é? Justamente quando a gente pensa, né, que toda vez que ele tenta trazer, esquecer uma memória, criar uma nova memória, ele sempre acaba voltando para aquilo que foi o mais interior a ele, com o que realmente aconteceu, né? Então, a gente tem esse jogo do esquecimento e da lembrança,
E, assim, os outros livros dele, eu vou aproveitar e juntar as dicas aqui. Por exemplo, tem o livro dele, que é meu livro predileto, que é esse aqui, chama Ubik. Também fala justamente da questão do esquecimento e do desaparecimento da matéria. É um livro maravilhoso, leiam. A gente também tem agora, não falando tanto sobre matéria, mas essa questão do que é real e do que não é real, né? De como é que a nossa memória vai estar ligada com a construção do real. Um livro dele que chamou Homem do Castelo Alto, que foi até, virou uma série da HBO, se não me engano, Amazon, sei lá, uma série que eu não vi. A gente tem o nosso clássico, né? Blade Runner, que vai ser, na realidade, vai chamado, né, de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que a gente também vai ter esse impasse do que é real e do que é artificial, a que a artificialidade vai ter um papel mais importante. Mas eu acho que é isso, gente. Bom, com esses livros são todos muito bons, né? O Philip K. Dick, ele tem muitos trabalhos adaptados para televisão, cinema, né? A Bárbara falou aí do Blade Runner, o Ubi, que eu acho que não tem. Eu tô com esse livro para ler, ainda não li. O Ubi, não sei. E a série do Homem do Castelo Alto também é muito boa. Tem o Minority Report, que é outro filme baseado nos contos dele, né? Aqui nesse Realidades Adaptadas, todos os contos foram adaptados para o cinema, né? Por isso que tem esse nome, essa coletânea. Aí tem vários filmes aqui, vários. Sim, alguns bons, outros nem tanto. E a adaptação, né? Será que não é interessante a Bárbara dizer por que ela não gosta da segunda adaptação? Por que você não gosta da segunda filmagem? Gente, assim, eu vou ser bem sincera. Na realidade, a segunda adaptação, ela faz mais jus ao conto, né? Mas a primeira tem o Schwarzenegger naquele planeta vermelho gritando "Give these people air!" É incrível, não tem como se superar aquilo. Você sabe o que eu não gosto da segunda adaptação? É que ela acaba com a ambiguidade. A construção do Vingador do Futuro é muito melhor na ambiguidade, porque todo aquilo que ele mostra, ele mostra as imagens de como vai ser Marte, as imagens de como que seria a mocinha do sonho, né, que é morena, atlética e tal. Ela se reproduz depois nessa realidade que ele começa a viver depois que tomou a substância, né? E aí eu acho muito bem construída a ambiguidade no filme do Vingador do Futuro, que, eles perderam totalmente a mão na segunda adaptação, e eu concordo que aquele ator, tudo que ele faz é ruim. Eu nem sei o nome dele, eu tenho até bloqueio com o cara. Colin Farrell. É esse mesmo, pode crer. E no segundo eles tiram Marte, né? Não tem mais Marte. Tira Marte, tira ambiguidade, tira tudo. Só coloca um ator ruim. Como que vai ficar bom? Tem um túnel que passa pelo núcleo da Terra, uma coisa impossível de fazer. Ah, verdade! Tinha esquecido disso. Gente, olha só, né? Eu fiz questão de deixar isso sumir da minha memória. Vocês estão revivendo memórias assim que eu não queria ter que reviver. Gente, a gente vai ter que terminar hoje. Queria agradecer ao Fernando Gutierrez, professor lá do Recanto das Emas, também de FB, que, assim como semana passada, essa semana ele está retransmitindo aqui a nossa conversa para o YouTube, porque nossas condições aqui de hardware não permitiriam transmitir diretamente. Eu sou uma ignorante digital também, não sei fazer essas coisas. E o Bruno queria comentar alguma coisa ainda sobre esse conto? Então... Oi? Josias também. Josias está aí ainda? Estou aqui, sim. Eu vou deixar os comentários benjaminianos. Vou deixar os comentários benjaminianos para a próxima sessão. Ah, tá bom. Tá. Então, a gente queria agradecer a todo mundo todos vocês participaram, né? Eu agradeço. E a gente queria agradecer a todo mundo que acompanhou pelo YouTube a nossa live. Vai ficar lá a gravação dessas conversas para quem quiser assistir depois. E a gente, no próximo encontro, acho que a gente termina de discutir, né? A gente vai colocar lá... Preferencialmente, né?
Sim, no nosso perfil do Instagram, que é o Círculo de Ou a Leitura gente, IFB. ou a gente não termina nunca também, né? De repente a gente pode não terminar nunca. Oi, Josias, não entendi. Eu tô sugerindo que a gente também pode não terminar nunca e falar para sempre desse conto também, mas não. Eu acho super válido. A gente pode também deixar as pessoas terminar o conto por si próprio, sem dar o spoiler da história inteira, né? Que tem reviravoltas bastante interessantes envolvendo também essa questão da memória real ou falsa ou única do personagem, né? Mas a gente vai colocar lá no nosso Instagram, que é Círculo de Leitura IFB, a nossa agenda, né? A data do próximo encontro e o que a gente vai, então, conversar no próximo encontro, se vai continuar esse conto ou se a gente vai falar sobre outro texto, né? E é isso, gente. Muito obrigado. E acho que a gente se vê provavelmente na próxima semana, né? A gente vai Obrigada, colocar lá gente. Não se esqueçam, mesmo dia, mesmo horário. Estamos esperando vocês. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Josias. Um abraço, gente.